A Europa está prestes a dar um passo ousado que pode mudar o rumo da guerra. O envio de tropas ocidentais para a Ucrânia não é mais uma hipótese distante, mas uma realidade em discussão avançada. França e Reino Unido lideram a criação de uma coalizão de dispostos a um grupo de nações prontas para deslocar forças militares, aeronaves e navios para proteger cidades, infraestrutura crítica e rotas logísticas ucranianas. Não se trata de uma ação da OTAN, mas de uma iniciativa paralela, mais ágil e direta, que contorna a burocracia sem abrir mão do reforço estratégico no território ucraniano. Enquanto isso, especialistas militares já se preparam para desembarcar em Kiev nas próximas semanas. Sua missão: mapear pontos-chave de implantação, calcular o efetivo necessário e definir como essas tropas vão atuar ao lado das forças ucranianas não apenas em terra, mas também no ar e no Mar Negro, com patrulhas aéreas e navais constantes. A pergunta que não quer calar: será que essa movimentação vai conter a Rússia ou apenas escalar o conflito? Da Polônia, um alerta contundente. O ministro das Relações Exteriores, Radosław Sikorski, não teve meias palavras ao classificar a Rússia de Putin como uma ameaça existencial à Europa. Em entrevista à TVN24, ele foi taxativo: enquanto Putin estiver no poder, Moscou será uma ditadura sangrenta, obcecada por reconstruir um império que já não existe. Sikorski comparou o número de presos políticos na Rússia atual ao da União Soviética em seus últimos anos, um sinal de que o regime está se afogando em sua própria repressão. E fez um questionamento crucial: o que acontece quando um país esgota seus recursos humanos e materiais? A deflação russa é inevitável? O colapso interno do Kremlin está mais próximo do que imaginamos? Mas o tabuleiro geopolítico não para por aí. Documentos revelados pelo The New York Times expõem uma relação tensa e cheia de segredos entre Washington e Kiev. As forças armadas ucranianas cruzaram a fronteira russa usando equipamentos americanos sem autorização. A administração Biden teria ficado furiosa, especialmente após o afundamento do navio Moskva. No entanto, apesar das ameaças de cortar o apoio, os Estados Unidos não só mantiveram como aumentaram o envio de armas. Por quê? A resposta está nos bastidores. Desde 2022, os Estados Unidos operam uma base secreta na Alemanha, a Task Force Dragon, onde planejam alvos, coordenam inteligência e direcionam ataques de artilharia ucranianos. Em 2023, o plano original era libertar Melitopol, mas o general SYRSKY insistiu em Bachut, uma decisão que dividiu recursos e resultou em derrotas em ambas as frentes. Quando Biden percebeu o impasse, flexibilizou as restrições. Primeiro, permitiu ataques a Belgorod, depois, a Crimeia. Zelensky foi além. Em conversa com Blinken, exigiu luz verde para atingir Moscou. Vocês estão enganados. Nós conhecemos os russos. Precisamos levar a guerra até eles, disse. A virada veio em 2024, após o ataque russo a Pokrovsk. Enquanto os Estados Unidos pressionavam por uma mobilização total na Ucrânia, incluindo recrutas de 18 anos, Zelensky recusou: não temos armas para equipar adolescentes. E então, com a vitória de Trump nas eleições, Biden, em seus últimos dias no cargo, removeu as últimas barreiras. Mísseis Storm Shadow e ataques agora podem ser usados dentro da Rússia. A mensagem é clara: a Ucrânia joga com suas próprias regras, mesmo que isso irrite Washington. Afinal, o que está em jogo não é só a soberania ucraniana, mas o equilíbrio de poder global. Enquanto isso, Trump já faz suas ameaças: se o Irã não voltar ao acordo nuclear, os bombardeios serão como nada que Teherã já viu. A questão é: até onde vai a paciência ou a estratégia dos Estados Unidos? E você, o que acha? A Rússia está à beira do colapso? A Europa deve enviar tropas? A Ucrânia está certa em desafiar os limites impostos por Washington? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz faz diferença. Não perca os próximos capítulos dessa história. Se você confia em nossas análises, fortaleça esse vínculo, inscreva-se, curta e compartilhe. Juntos, vamos desvendar o que realmente está por trás dessas decisões que podem redefinir o mundo. A Arábia Saudita expõe a carta que Trump enviou um dia antes ao líder espiritual do país e o tom é de ultimato: se vocês estão prontos para negociar, nós também estamos. Mas se continuarem ignorando os interesses do mundo, a história registrará que perderam uma grande oportunidade. Palavras pesadas, mas que revelam uma verdade inconveniente:
Washington e Teherã já negociam nos bastidores, mesmo que o novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tenha sido taxativo, não haverá negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear. A mensagem, porém, é mais sutil do que parece. Em suas próprias palavras, não evitamos diálogos, mas foi a quebra de acordos pelos americanos no passado que criou nossos problemas atuais. Eles precisam provar que podem recuperar a confiança em suas decisões. Trump não tem paciência para sutilezas. E a gota d'água veio com as declarações de Putin sobre Zelensky, chamadas por ele de um mau caminho. O motivo? A proposta do Kremlin de instalar um governo de transição na Ucrânia, o que, na prática, significaria a cabeça de Zelensky em uma bandeja. A resposta de Trump foi explosiva: se a Rússia for realmente culpada, imporemos tarifas secundárias, 25%, talvez 50% sobre todo o petróleo russo. E não para por aí. Fontes da NBC News revelam que Trump voltará a ligar para Putin nesta semana. Enquanto isso, em Moscou, a pressão dos oligarcas sobre o Kremlin se intensifica. Igor Burakovsky, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas, é categórico: há uma fila de sancionados batendo à porta de Putin, exigindo: tire tudo que puder deles os ocidentais e antes que as sanções sejam suspensas. Ou seja, a elite russa está desesperada, e esse desespero pode ditar os próximos movimentos de Putin. Encontro secreto na Flórida: o que Trump e o presidente da Finlândia tramam. Sem anúncios oficiais, sem coletivas de imprensa, apenas golfe, política e um acordo silencioso. Alexander Stubb, presidente da Finlândia, voou até a Flórida para um encontro informal com Trump. Os detalhes? Apenas postagens nas redes sociais. Mas as entrelinhas são claras: a Finlândia, recém-integrada à OTAN e fronteira direta com a Rússia, está se aproximando dos Estados Unidos como nunca. Stubb foi direto: discutimos as relações entre Finlândia e Estados Unidos, além de questões urgentes de política externa, incluindo a Ucrânia. Vale lembrar que, em março, ele se encontrou com Zelensky e deixou claro: a Ucrânia não pode perder nem um centímetro de seu território. Mensagem para Moscou? Absolutamente. Bielorrússia, um país que está desaparecendo. Os números são brutais: 47 mil pessoas a menos em um ano. Em 2025, a população bielorrussa caiu para 9,1 milhões, uma hemorragia demográfica sem precedentes. Em 2023, foram 45 mil a menos, e em 2021, o recorde negativo, 94 mil. Só Minsk cresceu, 3.868 habitantes, mas é uma gota no oceano de um colapso anunciado. Se a tendência continuar, a Bielorrússia enfrentará consequências irreversíveis: economia paralisada, crise social e, pior, o apagamento de sua própria identidade nacional. As autoridades se calam, mas os dados gritam: o país está se esvaziando em ritmo alarmante. Europa falha no espaço, o desastre que abalou o continente. 40 segundos. Foi o tempo que durou o sonho europeu de independência espacial. A primeira raqueta orbital do continente, a Spectrum, da startup alemã Isar Aerospace, explodiu no ar logo após o lançamento na Noruega. Um fracasso retumbante para um projeto que prometia libertar a Europa da dependência dos Estados Unidos e da Guiana Francesa. Era um teste, sim, e testes podem falhar. Mas o simbolismo é devastador: enquanto a demanda por satélites comerciais explode, a Europa patina. A Isar Aerospace já adiantou que os dados serão úteis para futuras tentativas, o típico discurso de quem tenta amenizar um desastre. A pergunta que fica: quantas chances a Europa ainda terá? Sua opinião importa e muito. Esses eventos não são isolados, eles estão redefinindo o equilíbrio global. A Arábia Saudita entre a espada e a parede, o Irã jogando xadrez com Washington, Trump apertando o cerco à Rússia, a Finlândia se blindando na OTAN, a Bielorrússia à beira do colapso, a Europa tropeçando no espaço. O que você acha? A Europa deve acelerar sua autonomia militar e espacial? Trump está certo em pressionar a Rússia com tarifas brutais? A Bielorrússia está condenada? Deixe seu comentário, compartilhe, debata. Quanto mais vozes, mais claro fica o caminho à frente. Não perca os próximos capítulos. Se você confia em nossas análises, fortaleça esse vínculo, inscreva-se, curta, compartilhe. Juntos, vamos além das manchetes, vamos às raízes do que realmente está em jogo. Até breve e, como prometi,
As boas notícias estão chegando. Fique ligado.